Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Lucas e neste vídeo eu gostaria de fazer uma pequena introdução à literatura clássica para vocês, porque muitos têm interesse em ler às vezes os grandes clássicos, ler as grandes obras, ler Homero, ler Virgílio, ler Dante, mas muitas vezes nós podemos até mesmo ter essas obras em mãos, mas nem sempre nós seremos aptos de assimilar essas obras da melhor maneira possível. Então, nesta aula que eu preparei para vocês, eu quero mostrar para vocês uma introdução à poesia épica, sobretudo de dois autores, Homero e Virgílio. Em primeiro lugar, quando falamos de literatura clássica, o que nós entendemos com isso? Claro, clássico não é apenas aquilo que é antigo. Eu geralmente gosto de perguntar para os meus alunos, adolescentes, crianças, o que você pensa quando você ouve a palavra clássico? E a resposta é geralmente assim, é algo um pouco mais envelhecido, é algo um pouco mais empoeirado, mas quando nós vamos tomar a raiz desta palavra clássico, nós vemos que esta palavra sempre indica algo que tem uma certa excelência. É algo que sempre é um certo paradigma a ser imitado. Então, quando falamos de literatura clássica, não queremos falar apenas da antiguidade, mas de todos os autores que são dignos de serem imitados, dignos de serem lidos, cujos escritos conseguem revelar para nós também três grandes características: universalidade, perenidade e onipresença. Então, um grande clássico, ele contém essas três características. Um grande clássico, ele é universal, perene e onipresente. Quando eu falo que um grande clássico é universal, eu quero dizer que ele reflete algumas coisas que permanecem na natureza humana. Eles revelam certas verdades permanentes. Então, o sofrimento de Ulisses, por exemplo, na Odisseia, muitas vezes é muito semelhante ao sofrimento que nós mesmos vivemos de saudades do nosso lar quando viajamos, por exemplo. A ira que Aquiles sente na Ilíada, também nós sentimos esta ira muitas vezes no nosso cotidiano, no nosso trabalho. A busca por Deus que Dante realizou também é de certa maneira a nossa busca, ainda que não percebamos isso com clareza. Então, todo clássico ele é universal. Um clássico ele é também perene. Nós dizemos que os clássicos são aqueles livros e textos que passaram pela prova do tempo. Isto é, de tão universais que eles eram, eles permaneceram no tempo e são, portanto, perenes. Enquanto outras obras passam, os clássicos permanecem. Então, um clássico, além de universal, ele é perene no tempo. Em terceiro e último lugar, um clássico ele é onipresente. Quando eu falo que ele é onipresente, eu quero dizer que um grande clássico, ele geralmente é de tal ordem de excelência que outros autores tomarão as suas palavras, os seus argumentos para as suas próprias obras. Então, nós veremos Camões, as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. E vamos ouvir tudo aquilo que Camões fala nas primeiras estrofes de Os Lusíadas. Mas se nós ouvirmos bem as primeiras palavras, ele fala as armas e os barões assinalados, as armas e os barões, as armas. Se nós voltamos um pouco, vamos lembrar da Eneida, na qual Virgílio começa falando arma virumque cano troiaeque primus aboris Italia fato profugus lavineque venit litora multilet terres iactatus et alto, e assim por diante. Arma virumque, as armas, cante o varão. Na tradução do Carlos Alberto Nunes está: as armas, cante o varão que fugindo das plagas de Troia. As armas e o varão, as armas e os barões em Camões, as armas e o varão em Eneida. Parece que temos alguma semelhança aqui, não? Quando Camões ele fala isso, quando ele usa as mesmas palavras com as quais Virgílio iniciou a sua Eneida, nós percebemos que Camões está se colocando dentro de uma tradição, dentro de uma determinada tradição literária. E, por sua vez, Virgílio, quando começa falando as armas cante o varão, ou, no latim, arma virumque,
Virum. As armas e o varão. Olha só essa palavra, o homem, o varão, o irum, né? Essa vai ser a primeira frase, a primeira palavra que vai ser citada na Odisseia, no primeiro verso da Odisseia, porque a Odisseia começa Andra moyen epemusa polytropon hos malapola. Andra, aner é a palavra para homem em grego, e ele começa falando Andra moyen epemusa. Canta-me o homem, ó musa. Então, Virgílio, por sua vez, está tomando de Homero o seu início. Então vocês percebem que entre os grandes autores clássicos, entre esses grandes autores de tal excelência, eles geralmente tendem a imitar, a tomar algo de valioso dos autores precedentes. E assim também com várias outras obras. A Consolação da Filosofia de Boécio tem referências muito profundas a Ovídio, né? E o Boécio está no século VI, salvo o melhor juízo, enquanto o Ovídio está no século I. Então percebemos que existe uma certa assimilação de um autor pelo outro. Então o clássico ele é onipresente neste sentido. Um bom clássico, um bom autor, um grande autor, ele é capaz de influenciar as gerações que os seguem. Então, essas são as três grandes características de um clássico. Todo clássico ele é universal, perene e onipresente. E também o são aqueles dois autores dos quais nós vamos falar hoje, tanto Homero quanto Virgílio. São dois autores fundamentais para a literatura em geral. Eu diria muito que Homero pode ser dito um certo pai da literatura. Certa vez, no século XX, Alfred Whitehead, lá na Universidade de Cambridge, salvo o melhor juízo, ele disse que toda a filosofia ocidental consiste em notas de rodapé a Platão. Isto é, Platão colocou as questões na mesa. Ainda que ele não tenha resolvido todas as questões, ao menos podemos dizer que ele colocou as questões na mesa. Então, tal como na filosofia, todos os filósofos posteriores a Platão não fizeram senão comentar aquelas questões que Platão havia levantado, assim também na literatura podemos dizer que os autores posteriores pouco fizeram além de comentar os textos de Homero e Virgílio, ou de se inspirar nesses textos de Homero e Virgílio para escrever suas próprias obras. Magníficas, sim, mas todas elas também ganham essa inspiração da Ilíada e da Odisseia e da Eneida. Então, por isso que nós vamos focar nesses dois grandes autores. Eu digo muito para você que quer estudar literatura que se você tem interesse em entender bem a literatura universal, gaste pelo menos alguns anos, uns 3 anos, 4 anos, lendo bem, estudando bem a Ilíada, a Odisseia e a Eneida. Claro, não precisa parar todas as obras para ler somente essas, não, vá lendo em conjunto, mas a experiência que os meus alunos têm ao ler literatura, outras obras literárias, depois de ter lido a Ilíada, a Odisseia e a Eneida, é extraordinária. A experiência que eles têm é de uma profundidade muito maior do que o leitor médio da Ilíada, de outras obras literárias, né? Então, eu recomendo que vocês façam isso. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esses autores, certo? Em primeiro lugar, falemos de Homero. Quando falamos de Homero, devemos nos perguntar e devemos pegar uma breve biografia dele. E eu gosto de dizer que se Homero existiu, porque é uma hipótese que temos aí de que talvez Homero não tenha existido, eu acho razoável supor que ele existiu, ainda que os eruditos possam fazer vários debates sobre se ele existiu, se ele não existiu, se na verdade o nome dele era outro e Homero era só um nome artístico, ou se Homero era um conjunto de poetas. A mesma controvérsia se coloca acima de Shakespeare, não? Então essa questão que se coloca acerca da identidade de Homero é chamada de questão homérica. Bem, Homero, tendo existido Homero, ele viveu por volta do século VIII a.C., século VIII para VII a.C. E as obras que ele escreveu foram Ilíada e Odisseia. Duas obras extraordinárias que, cronologicamente, a Ilíada é anterior à Odisseia. Bem como também no argumento dessas obras, a Ilíada precede, de certo modo, a Odisseia. A Ilíada é uma obra cujo título já nos diz muita coisa. Ilíada.
ela fala da cidade Ilion, ou Ilium. E Ilium nada mais é do que o nome de Troia. Então a Ilíada vai contar das coisas que aconteceram em Troia, na Guerra de Troia, mais especificamente no 9º ano da Guerra de Troia, no qual nós temos personagens como Aquiles, Heitor, o troiano, Aquiles, o Aquivo, Patroclo e assim por diante. Nós temos esse conflito entre Aquivos e troianos. E basicamente a Ilíada, nós leremos mais à frente um pouco, os primeiros versos da Ilíada. A Ilíada ela tem por argumento central a cólera. Eu gostaria que vocês considerassem, quando vocês forem ler a Ilíada, que a Ilíada não é a história somente sobre Aquiles, sobre Heitor, sobre Príamo, mas eu digo que o personagem principal da Ilíada, a personagem principal da Ilíada é a cólera, porque a Ilíada ela manifesta de forma muito clara o que a cólera faz conosco. A Ilíada tem uma dimensão psicológica muito profunda. Todos nós somos atacados em maior ou menor grau pela cólera. Agora, nós sabemos o que a cólera nos faz fazer. Ela nos faz realizar ações loucas às vezes. Mas o que a cólera faz com o nosso interior? Então a Ilíada ela vai manifestando para nós como os heróis, sobretudo como Aquiles, ele vai mudando o seu coração de acordo com a cólera. Como a cólera vai corrompendo cada vez mais Aquiles, ao ponto de que em certo canto da Ilíada se mostre que Aquiles era tal como um leão voraz que devorava os membros das suas vítimas crus. Então, percebam, o Aquiles, um herói honrado, forte, agora no final da Ilíada, ele quase que se animaliza. Percebam que esse é o efeito que a cólera pode ter em nós. Percebam que esta é a grandeza da Ilíada. Quando vocês leem a Ilíada, sempre tentem compreender esse nível psicológico por dentro da Ilíada, certo? A Odisseia, por sua vez, como o próprio nome diz, ela fala sobre Odisseu e o seu retorno para a sua cidade Ítaca. Odisseu estava no lado dos Aquivos na Guerra de Troia, e após a derrota dos troianos na Guerra de Troia, Heitor, Aquivo, vencedor, portanto, volta para o seu lar em Ítaca, para junto de sua esposa Penélope e de seu filho Telêmaco. O que acontece na Odisseia é que antes que ele chegue em Ítaca, ele passa por muitas aventuras famosas, como a aventura do Ciclope, dos Lotófagos, ele desce até o Hades. Cada um desses episódios pode ser interpretado alegoricamente. Nós veremos mais o que significa interpretar alegoricamente ao fim dessa aula. Mas, para que vocês possam entender bem a Odisseia, vocês devem entender que o texto ele tem um nível alegórico que deve ser bem compreendido e com o qual nós devemos aprender muito. Tendo falado sobre a Ilíada e a Odisseia, antes que passemos para a Eneida, eu queria falar para vocês sobre esses níveis de leitura. Geralmente, na tradição cristã, se coloca como que nós temos nas Sagradas Escrituras 4 níveis de profundidade de um texto. O primeiro nível de profundidade de um texto é o nível literal. O segundo nível de profundidade é o moral ou tropológico. O terceiro nível é o alegórico e o quarto e último nível é o anagógico. Nós podemos aplicar ao menos os 3 primeiros níveis à literatura clássica. O nível literal, moral e alegórico. Literal, muito simples. Litera, em latim, significa letra. Portanto, o nível literal é aquele segundo o qual nós focamos apenas na letra do texto, naquilo que o texto diz de maneira mais evidente. É o nível mais fundamental, de tal modo que Santo Agostinho, quando vai falar sobre a interpretação das Escrituras, fala que todos os outros níveis se fundam de certo modo no nível literal. Portanto, para que tenhamos uma interpretação adequada, moral e alegórica, precisamos garantir que a interpretação literal está muito bem feita. Então, esse é o primeiro nível, literal. Segundo nível, moral. Nível moral ou tropológico, e é assim chamado tropológico, uma vez que tropos em grego significa modos, os costumes, os modos de vida. Então, o modo moral tropológico é aquilo que o texto quer nos convidar a realizar por meio daquela narração.
Então, esse texto me convida a qual virtude? Me convida a evitar qual vício? Então, esse é o nível moral de interpretação. O terceiro nível é o alegórico. Alegórico vem da palavra alegoria, que nada mais é do que alos, agoreuen. Alos, de outro modo, em grego, agoreuen, falar. Então, o modo alegórico, ele fala de certas coisas por meio de outras. Então, quando alguns podem dizer que na Odisseia, quando Odisseu está navegando no mar, podemos dizer que alegoricamente o poeta quis colocar Odisseu no mar, uma vez que o mar representa bem o status vie, a condição humana. O mar não é... Não, o ser humano não é um ser que está na terra como as bestas, como os outros animais. Então, a viagem de Odisseu não é na terra, porque o ser humano é um pouco... é mais que os animais terrestres. Também a viagem de Odisseu não é pelos céus. Por quê? Porque o ser humano não é um deus. Deste modo, a condição humana é bem expressa pelo mar, porque é esse entremeio entre aquilo que é divino e aquilo que é meramente terreno. Nós vivemos nesse meio termo, né, muitas vezes. Gustavo Corsão dizia que o homem é pássaro e lesma. Ele tem esse desejo ardente de voar aos altos céus como os pássaros, bem como de arrastar-se pelo chão como as lesmas. Então, eu queria que vocês considerassem muito isso, esses níveis, para que possam ler a Ilíada e a Odisseia. Já a Eneida, ela tem um certo lapso temporal aqui muito grande, né? Em primeiro lugar, a Ilíada e a Odisseia, como eu disse para vocês, Homero, no século VIII para VII a.C., já Virgílio, ele está no primeiro século antes de Cristo. Ou seja, existe muitos séculos após, são alguns séculos após a Ilíada e a Odisseia que a Eneida foi escrita. Mas a Eneida, por sua vez, ela toma uma nova perspectiva para analisar a Guerra de Troia. A Eneida, ela vai falar sobre o nosso herói Enéas. Se por um lado, na Ilíada, a virtude principal que nós temos é a virtude guerreira, é a virtude militar, temos também a cólera, que se apresenta bastante. Na Odisseia nós temos muita virtude da hospitalidade, como a virtude principal, a xenia. Nós temos a viagem de Odisseu. Aqui na Eneida nós temos a virtude da piedade. O Enéas é o pio a Enéas. Então a virtude da piedade ela se mostra central aqui na Eneida. E também o Virgílio ele quer, por meio da narrativa da Eneida, falar um pouco sobre a pré-história romana. O que aconteceu com Roma antes de Rômulo e Remo. Portanto, você pode e deve ler a Eneida numa perspectiva histórica. Você deve entender a Eneida como uma forma dos romanos de compreenderem um pouquinho a sua própria história. Por esta razão, eu digo que, se você é professor de história ou professor de literatura, você pode e deve utilizar a Eneida nas suas aulas sobre Roma. Porque a Eneida é uma obra sem igual. Eu digo que no canto 1 da Eneida, no canto 6 da Eneida, você consegue tirar material abundante para uma aula de história de Roma. Por quê? Porque você não vai saber apenas o que aconteceu na história de Roma, mas também como os romanos interpretavam-se a si mesmos, como eles viam a si mesmos e sua história. Então, por esta razão, a Ilíada, a Odisseia e a Eneida são 3 obras fundamentais que vocês devem ler. Em primeiro lugar, agora, o que eu queria falar um pouco com vocês agora? Queria mostrar para vocês um pouco sobre o proêmio. Eu queria ler com vocês o proêmio de cada uma dessas obras para que a gente pudesse encerrar essa aula de introdução à literatura clássica. Em primeiro lugar, cada uma dessas obras é dividida em cantos. A Ilíada e a Odisseia têm 24 cantos, cada uma. Então a Ilíada tem 24 cantos, a Odisseia tem 24 cantos. Já a Eneida ela tem 12 cantos. O que é muito interessante que nós tenhamos, e como eu quero que vocês possam ir às fontes, eu quero que vocês leiam os primeiros versos comigo da Ilíada, da Odisseia e da Eneida. Os primeiros versos dessas 3 obras nós chamamos em literatura de proêmio. É o proêmio destas obras. O proêmio, ele, de alguma maneira, é uma introdução a toda a narrativa que leremos. E o proêmio ele consiste de algumas partes. A primeira parte do proêmio é sempre a invocação das musas, enquanto a segunda parte é a proposição. Cuidado, não preposição, mas proposição. A invocação das musas
ela é muito interessante porque quando pensamos em musa, esse termo musa, para um grego, tem um significado muito específico. Aqueles que tiverem interesse pela literatura grega antiga vão ter contato com uma obra chamada Os Trabalhos e os Dias. Esta obra foi escrita por Hesíodo, e Hesíodo ele nos conta sobre o nascimento dos deuses, digamos assim. E entre esses nascimentos ele fala do nascimento das musas. As musas são filhas de Zeus, Júpiter, e da memória, Mnemosyne. E as musas são 9 e elas são aquelas que inspiram os poetas a cantarem. Elas inspiram os poetas ao canto. Então a poesia, de alguma maneira, para o grego, ela é uma coisa que é bem mais do que a habilidade humana. Não basta somente a habilidade humana para você fazer boa poesia. Você precisa de uma inspiração divina. Então as musas são essas que inspiram. Então todo poeta, ao começar sua obra, ele começa com uma invocação. Isso até mesmo, essa tradição de invocar as musas sempre se tornou tão comum que até mesmo os poetas cristãos o faziam, né? Então, o Camões, ele invoca as Tágides. Não que ele acreditasse nas Tágides necessariamente, mas era de tal modo comum que os poetas o fizessem que ele, se colocando na tradição poética, também fazia essa invocação. O Dante também, no canto 2 da Divina Comédia, no canto 2 do Inferno, ele faz uma invocação às musas, né? Então, podemos pensar nessa invocação. E a segunda coisa que todo poema tem, além da invocação das musas, é a proposição. Isto é, a proposição do tema da obra. Então, às vezes é uma palavra que nós temos que indica o que vai ser o tema central da obra. Vamos um pouco olhar para a Ilíada, Odisseia e Eneida. Primeiro, essas obras elas foram escritas em um metro chamado hexâmetro datílico, de tal modo que você pode cantá-las segundo o mesmo ritmo, né? Então eu digo que você pode cantar batendo o pé 6 vezes no chão. Canta minha cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida. Então você pode cantar a Ilíada e a Odisseia assim. Tem outras versões na internet, vocês podem encontrar muitas versões de cantos da Ilíada e da Odisseia. Algumas são mais respeitadoras do metro do que outras. A grande questão é que na tradução da Ilíada, da Odisseia e da Eneida, nem sempre se preserva o metro. Mas na tradução que eu proponho para vocês, se propõe um metro que é paralelo ao metro grego. Ou seja, se você não vai ler no grego original, você pode pelo menos ouvir no mesmo metro que foi escrito o poema. E essa tradução que eu recomendo para vocês, tanto da Ilíada, quanto da Odisseia, quanto da Eneida, essa tradução é a do Carlos Alberto Nunes. Vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre as edições, sobre um comentário que eu fiz acerca das edições da Ilíada, da Odisseia e da Eneida. Mas eu recomendo muito que vocês ouçam os cantos do professor Leonardo Antunes. Eu vou colocar também aqui para que vocês possam ouvir este canto, mas eu vou cantando aqui, imitando também esses cantos, tanto do professor Leonardo Antunes, quanto os do professor Eusébio Toth, da Academia Vivarium Novum, que é o fundador do coro chamado Tirtarion. Vou cantar brevemente o proêmio da Ilíada e depois vamos passar para os outros proêmios. Canta minha cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os arquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados, e pelo pasto das aves cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Essa melodia não é minha, mas é do professor Leonardo Antunes. Eu vou deixar aqui na descrição o canal dele do YouTube, ele faz um trabalho maravilhoso com essa musicalização. Na Odisseia, a gente tem um canto que eu gosto muito, que é o do professor Eusébio, que foi o professor da Academia Vivarium Novum também. E o professor Eusébio canta da seguinte maneira em grego. Andramoien epemusa polytropon hos malapolla plangthe peitroies hierom ptolieptrone perse. E a gente pode seguir esse mesmo ritmo para cantar aqui nessa tradução do Carlos Alberto Nunes.
Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse de seus companheiros à volta. Os companheiros, porém, não salvou muito, embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas. Loucos que as vacas sagradas do sol Hiperiônio comerão. Ele, por isso, do dia feliz os privou do retorno. Deusa nascida de Zeus de algum ponto nos conta o que queiras. Então, temos Odisseia. Na Eneida, não vou cantar, mas vou recitar. As armas cante o varão que, fugindo das plagas de Troia, por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro, e de Lavínio nas praias, a impulso dos deuses, por muito tempo nos mares em terras vagou sob as iras de Juno. Guerra sem fim sustentou para as bases lançar da cidade, e ao lá se os deuses trazer o começo da gente latina, dos pais albanos primeiros e os muros de Roma altanados. Musa, recorda-me as causas da guerra, a deidade agravada, por qual ofensa a rainha dos deuses levou um guerreiro tão religioso a enfrentar-se sem descanso esses duros trabalhos, cabe tão fero rancor no peito dos deuses eternos? Vou fazer uma leitura de cada um desses proêmios, vou colocar um PDF com esses 3 proêmios para vocês aqui na descrição, e vou comentar brevemente, tá bom? Sobre cada um deles. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida. É o início da Ilíada. Canta-me. E você vai me cantar o quê? Ó deusa. Então aqui é a invocação. Ó deusa. Está invocando a musa para inspirar ele a cantar. Canta-me a cólera. Opa, a cólera funesta de Aquiles pelida. Agora sabemos qual é o tema da Ilíada. Aqui nós temos a proposição. A cólera funesta de Aquiles pelida. Por quê? Porque sabemos que é o que a deusa, é a musa, ela vai cantar. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta, que foi causa de os aquivos, isto é, o povo contrário aos troianos, sofrerem trabalhos, labores, dificuldades sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos, de baixarem para o Hades, de morrerem os heróis, de heróis numerosos e esclarecidos, preclaros, ilustres, ficando eles próprios aos cães atirados. E essa é a pior coisa para um grego. Se você fica aos cães atirado, você está sem sepultura. E não há nada mais ímpio do que deixar uma pessoa sem sepultura, mesmo que essa pessoa seja o seu pior inimigo. Você deve dar sepultura a essa pessoa. Né? Então, para um grego, ter direito à sepultura é uma coisa fundamental. E como pasto das aves, cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, divididos. Quem são esses dois que ficaram divididos em discórdia? O de Atreu, filho, senhor de guerreiros. O filho de Atreu, aqui vai ser Agamenon, irmão de Menelau. Menelau era o esposo de Helena. O de Atreu, filho, portanto, Agamenon, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Aquiles, filho de Peleu e de Tétis. Por isso, no início desse proêmio, é falado da cólera funesta de Aquiles pelida. Quando chamamos de pelida a Aquiles, ou chamamos Agamenon de Atrida, a pelida e Atrida são patronímicos, isto é, são nomes que revelam quem é o pai daquela pessoa. Qual dentre os deuses eternos foi causa de que eles brigassem? Qual foi a causa da briga de Aquiles? Qual dos deuses causou essa briga? Então sabemos que a Ilíada vai falar da cólera de Aquiles e de um conflito entre Aquiles e Agamenon, certo? Na Odisseia, Musa, começa aqui a tradução com a palavra musa, a invocação. Musa, reconta-me, mas reconta-me o quê? Os feitos do herói astucioso, que muito peregrinou. Esse herói astucioso que peregrinou, Odisseu. Sabemos até mesmo agora a virtude de Odisseu, é a astúcia, certo? É a prudência, é a solércia.
muito peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Então ele muito peregrinou depois da Guerra de Troia. Tendo sido concluída a Guerra de Troia com vitória dos aquivos, então Odisseu volta para sua casa Ítaca. Então ele muito peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma. Então ele demorou muito para chegar em casa, então por isso ele teve sofrimentos inúmeros na alma. E por que ele sofreu tanto assim? Porque ele se esforçou tanto também, para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta. Então ele queria salvar a vida e a volta dos companheiros. Os companheiros, porém, não salvou. Seus companheiros morreram, ele voltou sozinho para Ítaca. Mas por que seus companheiros eles não voltaram para Ítaca também? Os companheiros, porém, não salvou, muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas. Então os companheiros foram insensatos, loucos que as vacas sagradas do sol Hiperiônio comeram. Os companheiros de Odisseu, eles comeram as vacas sagradas do sol Hiperiônio. Hiperiônio é um patronímico, é filho de Hyperion, né? Então aqui, eles comeram as vacas do deus Hélio, Deus Sol. E ele, o Deus Sol, ele por isso do dia feliz os privou do retorno. Então por isso o Sol, o Deus Hélio, os matou os companheiros de Odisseu. Então ele privou eles do dia feliz do retorno. Deus, a nascida de Zeus, de algum ponto nos conta o que queiras. Esse último verso é importante. De algum ponto me conta o que queiras, não do início necessariamente. Por quê? Porque nós sabemos que na poesia épica, nós começamos as histórias in medias res, no meio da história, no meio da narrativa. A Ilíada não começa no início da Guerra de Troia. Ela começa já no 9º ano da Guerra de Troia. A Odisseia não começa a partir da saída de Odisseu de Troia, mas começa a partir de Odisseu já na ilha de Calipso, que vocês lerão um pouco mais sobre isso posteriormente, certo? Uma recomendação para vocês, aqui, antes de nós irmos para a Eneida. Queria indicar 2 livros para vocês que se interessam por literatura clássica. O primeiro deles chamado From Aquiles to Christ, do Louis Markos, está em inglês apenas, é um livro que faz uma leitura muito bela, alegórica da Ilíada, Odisseia, Eneida e das outras obras da literatura clássica, a grega e latina também. Então, From Aquiles to Christ tem como que um resumo de todas essas obras e umas chaves de interpretação também muito interessantes, fundado também na tradição hermenêutica dos padres da igreja, né, de São Basílio Magno, por exemplo. Então é bem interessante esse livro. Mas para a Odisseia, de forma especial, eu recomendo um texto chamado... 2 textos recomendo. Recomendo um texto chamado Homeric Moments, da Eva Brann, que ela dá algumas chaves de leitura da Odisseia, e um outro texto chamado The Journey from Where You Are, The Odyssey as a Spiritual Journey, a Odisseia como uma jornada espiritual, né? Bem interessante, vou deixar aqui o link na descrição, mas são 2 textos que eu recomendo muito a leitura. Por fim, leiamos um pouco da Eneida, para que nós terminemos esse vídeo. Eu espero que esteja sendo interessante para vocês. As armas cante o varão. Opa! Então eu canto as armas, ou seja, eu canto as guerras. Então as armas e o varão. As armas e o varão é o argumento, é a proposição do texto. É o que nós vamos cantar. E de fato, na Eneida nós temos um canto das armas e do varão. Por quê? A Eneida, como eu disse a vocês, é dividida em 12 cantos. Os 6 primeiros cantos contam sobre as viagens de Enéas. Tal como na Odisseia, narra-se as viagens de Odisseu. Então, de certa maneira, os 6 primeiros cantos da Eneida são uma certa imitação da Odisseia. E os 6 últimos cantos da Eneida falam sobre as guerras que Enéas teve que enfrentar ao chegar na Itália. Então, tal como na Ilíada são narradas certas guerras. Então a Eneida, ela como que abarca os temas da Ilíada e da Odisseia. E aqui manifesta-se novamente a onipresença da literatura clássica. Ainda que a Eneida seja muito posterior à Ilíada e à Odisseia, ela também está discutindo, dialogando com essas obras anteriores. Então, as armas cante o varão. Esse varão é o Enéas. Eu canto as armas e o varão, que fugindo das plagas de Troia, Enéas foge das regiões de Troia,
por injunções do destino, por causa do destino, né? Instalou-se na Itália primeiro e de Lavínio nas praias. Então Enéas foge de Troia e se instala na Itália e nas praias de Lavínio. Lavínio é o nome da cidade que Enéas vai dar para homenagear sua esposa, que ele vai arranjar na Itália, né? Que é Lavínia. Então, bem, por isso que de Lavínio nas praias, são as praias da Itália, né? A impulso dos deuses por muito tempo nos mares e em terras vagou sob as iras de Juno. Então Enéas vagou por muito tempo por terras e mares, tal como Odisseu, só que Odisseu tinha Poseidon contra si, e Enéas tem Juno como sua maior inimiga, que quer impedi-lo de chegar até a Itália. Então, por isso que ele fala, tempo em mares e em terras vagou sob as iras de Juno, guerra sem fim sustentou para as bases lançar da cidade, e ao Lácio os deuses trazer. E trazer ao Lácio, até a Itália, Lácio é uma região da Itália, e ao Lácio os deuses trazer, o começo da gente latina. Então, os deuses são os penates que ele trazia nas mãos, eram os deuses domésticos de Troia, que agora ele leva para a nova cidade que ele vai fundar. E ao Lácio os deuses trazer o começo da gente latina, dos pais albanos primevos e os muros de Roma altanados. Musa, e aqui é a invocação. Na Eneida, a invocação vem um pouco mais para a metade, vai um pouquinho mais para o fim, digamos assim, né? Na Ilíada e na Odisseia, a invocação era logo no início, na Eneida vai um pouquinho depois. Musa, recorda-me as causas da guerra, deidade agravada, deidade ofendida. Por qual ofensa, rainha dos deuses é Juno, ou Hera, né, esposa de Zeus, Júpiter. Por qual ofensa, rainha dos deuses, levou um guerreiro tão religioso? No latim é insignem pietate virum totadire laborens, né? Então, insignem pietate, um homem tão insigne pela sua piedade, né? Tão religioso a enfrentar sem descanso esses duros trabalhos, cabe tão fero rancor no imo peito, no mais profundo do peito dos deuses eternos? Então aqui nós temos essa introdução sobre os temas da Ilíada, Odisseia e Eneida. Eu queria que vocês pudessem ter algumas dicas ao final, como vocês podem ler melhor esses textos. Em primeiro lugar, sempre que vocês forem ler essas obras, eu quero que vocês leiam dialogando com o texto, escrevendo muito na lateral. O livro tem que ser riscado, vocês devem colher quais são as partes mais belas do texto. Então, risquem bastante o texto, anotem bastante no texto, coloquem as dúvidas de vocês lá, né? Uma dica que eu dou também é que vocês circulem ou quadriculem os nomes dos personagens, porque são muitos personagens, e para que vocês não se percam nesses nomes. Então, leiam anotando, leiam riscando, reconstruam e enumerem, reconstruam sobretudo as cenas de cada canto. Olha, em primeiro lugar acontece isso, depois acontece isso. Tenham um certo mapinha mental de cada canto que vocês forem lendo. Somente passem para o próximo canto quando vocês tiverem certeza que vocês conseguem reconstruir todo aquele canto por meio de um certo mapa mental, por meio de um texto sumarizando. Então, a leitura que vocês devem fazer é essa, engajando-se com a leitura e também vendo no que essa leitura nos confronta. Não é legal que vocês apenas pensem, olha o que aconteceu com Aquiles, esse é Aquiles, mas pensem, olha como eu quase caí nisso ontem, como isso pode acontecer comigo também. Então quero que vocês vejam que a literatura não é apenas para ser lida nas suas fábulas, mas é para ser um instrumento para um exame de consciência profundo da nossa vida. Nós devemos ser constrangidos pela literatura clássica. Ela deve falar, olha, você está vivendo errado, você está vivendo mal, ou você está fazendo bem isso aqui. Então você tem que ver na literatura esse auxílio para o teu exame de consciência, para viver uma vida examinada, como Sócrates dizia, né? Uma vida examinada. Então, espero que essa breve aula, tenha ajudado vocês. Espero que vocês possam compartilhar essa aula com os amigos de vocês. Enfim, estou disponibilizando todas essas aulas um pouco maiores para vocês, justamente para que vocês tenham acesso a essa literatura clássica. E espero que vocês gostem. Se vocês querem ver um próximo vídeo, escrevam aqui nos comentários e nos vemos na próxima. Até mais!